Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos ler a partir do verso de número 10. Livro do profeta Isaías 55. Isaías 55. Amém? Eu vou ler a partir do 9, Isaías 55, a partir do verso 9, que diz assim: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por quê? Assim como a chuva e a neve dos céus, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Levanta sua mão direita para o alto. Antes de orar, eu vou te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo, porque o Senhor, Ele nos faz essa pergunta nessa noite. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Deixa eu dizer uma coisa para você. No céu sempre teve culto. Desde a eternidade nos céus se cultuam toda a corte celestial e os santos anjos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e toda vez que o anjo da igreja se coloca diante do Senhor, o pastor Jesus Cristo apresenta o seu rebanho, e somos inseridos no culto, no santo culto. Volte o seu coração. Eu não sei quais são as demandas, quais são as tristezas, quais são os desafios, não sei. Mas eu sei que o Senhor está no seu santo templo. E eu sei que Ele não invade a mente. E eu sei que Ele não invade o coração. Mas eu sei que Ele nos mandou uma unção. Isso eu sei. E eu sei que quando Ele manda uma unção e Ele nos dá uma palavra, anjos são separados para participarem da ministração do céu. E eu sei que caminhos vão ser abertos. Doa quem doer. Eu sei que sortes serão mudadas. Doa a quem doer. Senhor Jesus, fala conosco. Espírito Santo, tens liberdade, esse altar é seu. Essas ovelhas são suas. Olha para mim, uma ovelha do seu pasto. Derrama sobre nós a sua graça. Hoje a sua voz de amor se fará ouvir do profundo do ser, onde voz nenhuma penetrava, a não ser a do medo, a da dor, a do ódio, do ressentimento, a do encantamento, a da mágoa.
a da tristeza. Mas eu sei que caminhos antes esquecidos, veredas esquecidas, elas serão renovadas. Caminhos serão aplanados. E vidas darão testemunho do Deus verdadeiro, do Deus eterno. Toda obra contrária a este momento cai por terra. Toda voz de encantamento, de magia, de feitiçaria e de ódio seja cancelada agora. Toda casa que é governada por espírito de briga, de mágoa, de medo, de tristeza, de escassez, de miséria, de doença, de praga, vai cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. E do céu virá um renovo. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Primeiro dia da campanha em busca do amor verdadeiro. Não sei se você acredita no amor verdadeiro, mas o amor verdadeiro tem nome. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E Deus, Ele criou instituições e representações para mostrar como Ele se relaciona conosco. Tudo que existe de instrução, instituição entre as pessoas é para representar a relação que Deus tem com o seu povo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 14, no verso de número 18, está registrada uma fala de um sacerdote chamado Melquisedeque, e ele fala a respeito de Deus e ele fala a respeito de Abraão. Para a gente entender como é que Deus se relaciona conosco, a gente precisa entender o que nos aproxima de Deus. E a palavra diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia não diz de onde veio Melquisedeque, nem para onde ele foi. A maioria dos teólogos creem que ele é uma representação do próprio Jesus, que veio ao encontro de Abraão. E no verso 19, ele diz assim: e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Fala assim comigo: Deus declara sobre mim, bendito. Sabe o que é bendito? Uma pessoa abençoada. Então a primeira coisa que eu queria que você dissesse a seu respeito: eu sou abençoado. Porque Jesus Cristo disse isso, o céu diz isso. O que Deus tem para mim é que eu seja uma bênção. Ele diz assim: o possuidor, e o abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Presta atenção. A gente precisa entender que o Deus do céu, o Deus eterno, que foi separado da humanidade por causa de uma escolha do homem e da mulher, quando estes pecaram lá no Jardim do Éden, a gente precisa entender algumas coisas. Quando Adão e Eva escolhem pecar lá no Jardim do Éden, naquele momento cessa a comunicação de Deus com a humanidade. Por quê? O espírito do homem morreu. E Deus é espírito, e Ele criou a mim e a você com uma dimensão espiritual. Eu tenho um espírito e você tem um espírito, e Deus só pode falar comigo e com você através do espírito. Uma vez que o espírito do homem morreu, cessou a fala de Deus com Adão e com Eva. Mas Deus não desistiu do homem. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Ele sopra em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se faz alma vivente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ficou registrado dentro do ser, no mais profundo do ser humano, as marcas da existência
quando a teologia é colocada diante da ciência, né? A ciência diante da teologia. Hoje, os cientistas da religião, eles dizem que, comprovado pela ciência, que o homem é um ser religioso. É da natureza do ser humano ser religioso. Então, o ser humano, ele tem saudade de Deus. Até mesmo quando ele recorre ao pecado, quando você vê pessoas adorando o sol, pessoas adorando a chuva, pessoas adorando a mãe da água, pessoas procurando entidades que eles não conhecem para se dobrar diante delas, eles estão, na verdade, em busca de Deus. Então, há impresso dentro do ser do homem os registros da existência deste Deus. E este Deus, ele não desistiu do ser humano. Ele propôs o caminho para nos trazer de volta. Lá em carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 26, Bia. 3 a 6. De 3 a 6? Deixa eu ver. Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que Paulo está dizendo aqui através do Espírito Santo? Que antes de Adão e Eva pecar, Deus nos predestinou. Existem pessoas que, ou seja, as pessoas, elas foram predestinadas por Deus. Foi colocado dentro delas uma identificação com o Senhor. Aí, que identificação que é essa? Que identificação que é essa? E nós escolhemos um homem chamado Abraão, que a Bíblia apresenta como o pai da fé. E este homem Abraão, a quem Melquisedeque veio em nome do Deus do céu e da terra abençoar, este foi o homem que mais perto de Deus caminhou. Este homem chamado Abraão, ele teve com Deus uma intimidade, a ponto dele ser chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele creu em Deus. Porque ele creu numa fé que foi colocada antes que Adão e Eva pecassem. Queria muito que você entendesse isso. Deus nos ama desde a eternidade. E quando Deus cria Adão e Eva, ele não é surpreendido com a sua queda. Deus, ele não foi surpreendido com o meu pecado. Deus, ele não foi surpreendido com o seu pecado. E chega um momento na nossa existência que ele nos chama. E quando ele nos chama, esta fé colocada desde a eternidade, ela é acionada. Só que Abraão, ele atendeu a esta fé. E eu preciso te fazer uma pergunta. Você tem atendido esta fé? Com que intensidade você tem atendido esta fé? O autor da carta aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra ainda diz: porque o meu justo, ele viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma, ela não tem mais prazer nele. E este Deus, que colocou em mim e em você uma impressão de fé, esta impressão de fé
Ele deseja que eu e você o representemos sobre a terra de várias formas. E uma das formas, que é a que nós queremos falar com ênfase aqui nesta noite, é o casamento. O casamento, ele é uma ideia de Deus. E o casamento, ele é algo espiritual. Lá em Carta aos Efésios, no capítulo de número 6, no verso de número 32, o apóstolo Paulo, ele fala de maneira muito clara que o casamento, ele representa um mistério da união de Cristo com a sua igreja. 32, Bia. Não tem 32? 20, deixa eu ver. 25. Sim. Isto. Deixa eu ler a partir do 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, falando de Jesus Cristo com a igreja, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí ele diz assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Então Paulo, ele começa dando um monte de instrução para o casamento, dizendo a respeito de papéis e funções da mulher e do marido. E quando chega no verso 32, ele fala de maneira muito clara que Deus escolheu o casamento para representar aqui na terra como Cristo lida comigo e com você. E aí eu preciso dizer para você que Satanás, ele é o principal inimigo do casamento. Ele odeia o casamento. Porque como ele não pode destruir a Deus, então ele destrói as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Como ele não pode separar uma pessoa de Deus, então ele separa as pessoas dentro do casamento. Por quê? Porque quando alguém se divorcia, e a Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio. Porque quando alguém se divorcia, lá no mundo espiritual ele passa uma mensagem. E que mensagem que é essa? A união de Cristo com a igreja não é definitiva. Existem coisas que podem separar alguém do amor de Cristo. Pastora Cris, então a senhora está dizendo que uma pessoa não pode se divorciar? Não, eu não estou dizendo isso porque Jesus Cristo, ele não disse isso. Mas eu estou dizendo que o casamento precisa ser observado, como Jesus Cristo fala lá em Mateus 5, a respeito do projeto de Deus desde o início. Porque quando questionam Jesus a respeito de divórcio, usam a instrução de duas escolas para confrontá-lo. Uns diziam que poderia se divorciar de qualquer maneira, por qualquer razão, e outros diziam que não podia divorciar. E Jesus Cristo disse assim: olha, eu quero que vocês voltem ao começo, porque no princípio não foi assim. Então, quando Jesus Cristo diz assim, no princípio não foi assim, ele está dizendo assim, porque Deus, ele vem trazer recursos para que alguém viva um casamento feliz. Por quê? Porque o casamento, ele é a base da sociedade. Quando você vê uma sociedade degradada, e tem alguns especialistas dizem que a humanidade faliu, e uma outra psiquiatra brasileira muito renomada, ela disse que antes tinha registros de um caso ou outro de psicopatia, mas hoje ela ousava dizer que vivemos numa sociedade de psicopatas. Aí você olha a degradação da família. Porque quando a criança ela cresce dentro de um lar, ela se relaciona com 3 pessoas.
ela se relaciona com o pai, ela se relaciona com a mãe e ela se relaciona com o casamento do pai e da mãe. Se tem algo que afeta uma criança, fazendo com que um adulto inseguro, um adulto deformado, um adulto com várias deformidades emocionais, inapto para enfrentar a vida como adulto, é um casamento ruim, é um casamento violento, é um casamento omisso, é um casamento sem amor. O primeiro milagre que Jesus realiza foi exatamente numa festa de casamento, lá em Caná da Galileia. E quando ele realiza este primeiro milagre, naquela festa de casamento, ele está dizendo que ele veio também manifestar todos os recursos que alguém venha a precisar para viver um casamento feliz. Satanás, ele não está interessado só no divórcio. Não. Satanás está interessado num casamento falido. Porque, às vezes, um casamento falido, ele é mais transtornante e mais prejudicial do que o divórcio. Um homem fora do seu lugar, uma mulher fora do seu lugar, é muito mais prejudicial do que o divórcio. Então, o diabo, ele ataca por todos os lados. O objetivo final, divórcio. Mas se não puder divorciar, então que vivam sozinhos, estando juntos. Que é a pior das solidões. Que é a solidão acompanhada. E a maioria, ela não consegue viver um casamento de amor, um casamento feliz, porque não entende a razão para o qual Deus o criou, os papéis que cada um deve desempenhar dentro do casamento e de que maneira eles precisam conviver. E é interessante que na abordagem de Mateus 5, quando diz assim, mas Moisés concedeu carta de divórcio, e aí Jesus Cristo responde assim, é permitido divórcio, em caso a palavra grega é porneia, né? Que é toda devastação sexual, né? Adultérios. Mas ele diz assim, por causa da dureza dos vossos corações. Mas ele já nos enviou, quando Jesus Cristo chega lá no céu ressuscitado, ele cumpre então a promessa do Pai. O Espírito Santo, ele desce para a terra. E o profeta Joel, ele registra que ele veio transformar os corações de pedra em coração de carne. A questão é, de fato nós trazemos Jesus para a dinâmica da nossa vida? Esse é o ponto. Porque crises em casamento, não existe um casamento sem crise. Eu queria dizer isso para você aqui nessa noite. Não tem. Casamento sem crise é utopia. É o Walt Disney, conto de fada. Existem crises que são legítimas. Inclusive Abraão, o pai da fé, ele viveu uma crise no casamento. Se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso de número 1, Moisés está relatando uma crise que o Abraão viveu no casamento. Ele estava no horário da tarde, fora da tenda. E aí, deixa eu dizer, a hora do sol naquela região desértica bate 60 graus. Então, ninguém ficaria fora da tenda. O verso 1 diz assim, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mene, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já, pois, um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e eu trarei um
um bocado de pão para que vos esforceis os vossos corações. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram, assim faze como dissestes. E Abraão apressou-se em ir e ter com Sara. Aí ele entra na tenda. Aí a pergunta, né? Por que Abraão estava naquele momento do calor fora da tenda? Se você ler o contexto, vai entender. Talvez tinha uma onça molhada lá dentro. A crise era tão intensa que ele não conseguia nem entrar dentro da tenda para conversar com a mulher. Então talvez Sara não fosse uma pessoa tão dócil, não é? A causa da discussão era a presença de Ismael. Porque a própria Sara o incentivou a ter um filho com a escrava, mas quando esse filho nasce, ela não dá conta. E ele, como homem, ele não conseguiu recursos para administrar o ciúme da esposa com o filho. E na hora do calor escaldante, estava lá Abraão do lado de fora da tenda, em franco sofrimento. Mas eis que ele levanta os olhos para o alto e ele vê aqueles 3 homens, e ele sabia que aqueles homens, eles vinham da parte de Deus. Você consegue levantar os olhos para Deus na hora da sua crise? Ou você escuta a tua raiva, a tua ira, o teu recalque, a tua violência, a tua ideologia, a tua filosofia de vida, o teu temperamento? Quem que você escuta na hora da raiva? Qual é, de verdade, o espaço que você dá para a palavra de Deus entrar no seu coração? Qual é o espaço? O Abraão olhou para o alto e daquele momento em diante ele não viu mais crise. Ele entrou dentro da tenda, ele falou com a Sara, ele pegou os elementos para oferta. O verso 6 diz assim: e Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E o 8 diz assim: e tomou manteiga, leite de vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava de pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E o senhor disse a Abraão. E o recado que ele dá para o Abraão é que no ano seguinte, ele estaria lá e ele estaria com o filho dele legítimo nos braços. Então a pergunta que a gente faz: você tem olhado para o céu? Você tem buscado oferecer a Deus ofertas adequadas? Porque as pessoas, elas não querem se relacionar com Deus, mas Deus quer ter conosco um relacionamento íntimo, um relacionamento de perto. Deus quer nos chamar de amigos. Você sabe qual é o sentido da amizade na Bíblia? Ele quer nos comunicar os teus projetos antes que ele possa executá-los. O nosso relacionamento com Deus marca se ele entra ou não na nossa casa. O nosso relacionamento com Deus define se ele opera ou
do Abraão a sentença que viria sobre Sodoma e Gomorra, por causa da devassidão e da desobediência do povo daquele lugar. E Ló, sobrinho de Abraão, estava em Sodoma. Só que tem uma curiosidade: Deus não vai até Sodoma, porque Abraão intercede por Ló. E Deus não vai até Sodoma. Fala assim comigo: ele manda 2 anjos. Mas aonde ele fica mesmo? Na tenda, fala comigo, na tenda de Abraão. Você consegue entender isso? O nosso relacionamento com Deus tem que atrair Deus para dentro do nosso coração. O nosso relacionamento com Deus precisa atrair Deus para dentro da nossa vida. O nosso relacionamento com Deus precisa atrair Deus para dentro da nossa casa. Enquanto Abraão oferecia-lhes oferta, e cada oferta dessa tem uma simbologia que nós não vamos dizer por causa do tempo. Abraão oferece oferta pelos empregados, que é o novilho. Abraão oferece oferta pela vida dele. Abraão oferece oferta pela esposa dele. Mas Abraão não ofereceu oferta pelo filho, porque o filho que Deus havia prometido ele ainda não tinha. Fala assim comigo: enquanto Abraão olhava para Deus, enquanto Abraão lhe trazia ofertas, Deus curava o ventre de Sara. Conseguiu entender isso? Conseguiu entender isso? Só que o que faz Deus se achegar a nós é a fé que Ele mesmo imprimiu dentro de nós. E que Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, trouxe uma revelação clara da vontade da palavra. E ao chegar lá no céu glorificado, Deus cumpre a sua maior promessa feita a nós, enviando-nos o seu Espírito Santo. Então nós devemos viver pela fé. O salmista ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira por ti minha alma. Nós cantamos essas músicas, nós gostamos. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Mas você sabe qual é a condição da corça quando ela chega a suspirar pela água? Ela já está agonizando. Se ela não tiver o respiro daquelas águas, ela falece. Uma pergunta: a fé que você tem de Deus dentro de você, é a ela que você segue quando você não pode mais respirar? Não tem momentos que passamos na vida em que a respiração ela fica dificultosa? Quando você não consegue, quando você tem momentos que você olha e você vê tudo perdido, parece que nada valeu, e você diz assim: agora eu vou para outra direção, agora eu vou seguir de outra forma, porque tudo que eu fiz até aqui parece que nada foi de verdade. O que você segue nessa hora? Eu vou dizer uma coisa: aqui dentro, no momento de culto, é fácil cantar, é fácil chover, é fácil. Mas você precisa pedir para Ele te refrigerar a alma com
Essa é a expressão que o Davi usou. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Ou seja, eu já não tenho mais recursos em mim, mas eu tenho uma fé. E esta fé me faz andar sobre as águas. A minha fé me faz chamar o que não existe como se existisse. Quando você vai lá em Gênesis, no capítulo 1, narrativa do início, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aí o autor não fala mais do céu. E aí ele fala do movimento do Espírito e da palavra na terra. E ele vai dizendo: haja luz, haja porção seca. E de repente, o caos, que é sem forma, escura e vazia, é caos. E de repente, não se tem mais o caos. Se tem o cosmos, pelo movimento do Espírito, pela liberação da palavra, pela criação da luz, não tem mais caos, tem cosmos. E aí, como é que eu e você temos permitido o trabalho da palavra para remover o caos da nossa vida? O caos da nossa alma, o caos que cerca o nosso entendimento. Porque assim como a palavra criou tudo a partir do nada, é a palavra que ele permite que pela fé eu e você entendamos, é que vai trazer à existência uma nova vida. Uma vida que passa desta vida, desta existência, para a eternidade. Mas é preciso amar o Senhor. Porque Deus chamou Abraão de amigo, porque ele creu. A palavra diz assim: porque Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. A palavra imputado, ela vem do direito, ela vem do universo das finanças. Uma conta que é paga. É por acatar a palavra que nós vivemos a redenção. Ou acatamos a palavra, e acatar a palavra tem que ser a escolha mais forte do nosso coração. Abraão, ele acatou a palavra. Ele já era um moço de idade, mas ele vivia um momento, ele era príncipe lá da sua cidade, da sua região, Ur dos Caldeus. Seu pai tinha morrido, seu irmão tinha morrido, o pai do Ló, ele criou Ló porque o irmão Arã tinha morrido. Então, ele estava num ambiente de profundo conforto. Foi quando Deus disse para ele: Abrão, na época era Abrão, sai do meio da sua parentela. Deixa todo o conforto que você tem. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não foi um pedido fácil. Não foi um pedido inteligente. Não foi um pedido lógico. Não foi um pedido que sequer fazia sentido. Mas foi um pedido que ele entendeu na sua fé. E ele não teve dúvida. Ele deixou tudo e ele partiu. Muitas pessoas caminham com o Senhor, mas o coração está dividido.
dividido. E deixa eu dizer uma coisa. Satanás, ele tem 1000 teologias. Você vai encontrar pastor, apóstolo, pregando palavra de tudo quanto é jeito. Mas o Deus que me projetou para estar com Ele, antes de eu cometer pecado algum, o Deus que imprimiu em mim uma fé de crer nele, antes que eu pudesse conhecê-lo, Ele é o Deus Criador do céu e Ele é o Deus Criador da terra. E quando Ele me chama para me orientar segundo a minha fé, tudo aquilo que Ele me promete, Ele faz chegar até mim. Então é necessário nos colocarmos diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, e entender que o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento pautado em um termo chamado aliança. Sabe o que é aliança? Eu vou pedir para você repetir, para você não esquecer nunca mais. Então, toda vez que você for na igreja cantar qualquer canção que fale de aliança, você vai saber o que é. Fala, aliança. É quando Deus se mistura comigo. É quando Deus me recebe nele. Entendeu? Logo depois disso, Deus mostra para Abraão toda a terra. Responde para ele, a toda a terra onde os teus olhos enxergarem, eu vou dar a você e a sua descendência por herança. Sabe o que Abraão faz? Deus anuncia que a terra seria dele, em seguida vem uma fome sobre aquela terra. E sabe o que Abraão faz? Ele desce para o Egito, sem pedir a opinião de Deus e sem Deus permitir. Lá no Egito, ele sofre. Até a mulher, ele perde. Ela vai parar lá no harém do faraó. Eu não vou dizer que se tornou mulher dele, porque a Bíblia não diz isso. Eu não posso ultrapassar o limite da Bíblia. Mas Deus provém para ele um livramento. E quando ele volta, Deus manda ele pegar os animais, partir ao meio, passar no meio, para selar a aliança. Quando Abraão pergunta assim, mas como é que eu vou conseguir herdar essa terra toda? É como se ele dissesse assim, eu vou me misturar com você, Abraão. É forte ou não é forte? Eu vou me misturar com você. Você vai, mas eu vou estar junto. Você vai, mas a minha palavra vai estar junto. Você vai, mas é o meu poder que vai estar junto. É o meu nome que vai estar na frente. É a minha presença que vai estar junto. Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário, quando o sangue dele bate na terra, o sol escurece, o céu escurece. Algumas pessoas mortas ressuscitam e entram na cidade como se não tivessem morrido. Porque o impacto da cruz, ele é muito forte. Mas não é com o impacto da cruz que ele fala comigo e com você. Ele fala comigo e com você, sabe como? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É com essa voz de amor. E hoje, primeiro domingo da campanha da busca do amor verdadeiro, Deus, Ele é amor. E Jesus é a encarnação, a revelação do amor de Deus. Eu gosto de uma fala de João que diz assim, Deus prova o seu amor para conosco quando envia Cristo para morrer em nosso lugar. E este amor é um amor que aproxima, é um amor que chama.
para finalizar, pastor, como é que eu posso saber se esse amor está me chamando? Teve uma moça que há mais de 18 anos sofria com hemorragia, uma menstruação contínua por 20 anos. Aquela moça, ela estava enferma do corpo, ela estava enferma da alma, porque a menstruação feminina, ela era tida pelos judeus como imundícia. Uma mulher menstruada não podia tocar em nada, onde ela tocasse, ela contaminava. Então aquela mulher, ela vivia isolada, porque ela era um símbolo vivo de sujeira, de contaminação. Ela escutou falar de Jesus, ela tinha gasto tudo que tinha com os médicos, e não havia solução para o caso dela, mas ela escutou falar dele. Mas ela escutou falar dele, fala comigo, com a fé. Então aquela mulher se espreme no meio da multidão, e ela se aproxima, e ela tem medo de chegar até ele, porque ela era suja, porque ela era imunda, porque nenhum homem jamais permitiria que ela o tocasse. Então ela pensa assim, eu não vou tocar nele, eu não posso contaminá-lo, mas só ele pode me curar. Então ela toca na orla do manto, e quando ela toca na orla do manto, ela toca com a fé, aquela impressa desde a eternidade que Paulo fala lá em Efésios. E quando ela toca com fé, ele sente, porque a fé, ela tira de Deus tudo aquilo que ele tem pra gente. E ele pergunta assim, ele podia ter ficado quieto, né? Mas assim, pra gente encerrar, eu queria que você se lembrasse de Jesus como aquele que faz um monte de milagres de uma vez só. Só ele faz isso. Ele poderia ter ficado quieto, a mulher foi curada, ele sentiu. Mas ele pergunta assim, quem me tocou? E os discípulos incomodados perguntam assim, mas mestre, a multidão te espreme, te comprime. E o Senhor me pergunta, quem é que me tocou? E ele diz assim, é porque de mim saiu virtude. É porque de mim saiu cura. É porque Deus queria curar. E houve quem acreditasse na cura de Deus. E tocou em mim. E recebeu. E aquela mulher, ela, tímida, coitada. Aquela mulher sou eu. Aquela mulher é você. Quando o Espírito começa a iluminar os nossos olhos, e nós começamos a ver o peso e a seriedade do nosso pecado, a gente fica sem jeito diante dele. Já ficou sem jeito diante dele? Se você não ficou sem jeito diante dele, então você ainda não o compreendeu. Ela disse assim, mas eu só toquei na orla do manto. E ela escuta dele a seguinte frase: a sua fé te salvou! A sua fé te salvou! Jesus Cristo, ele é a expressão do amor verdadeiro. E nesta noite, primeira noite, nós vamos cumprir todos os propósitos, nós vamos entregar os buquês, nós vamos ministrar uma unção. Essa igreja tem história, tá? Todo mundo que manifestou fé casou. Eu não sei como é que está seu coração, se você está crendo. Mas o que eu queria dizer de antemão é que Ele é o amor verdadeiro. E Ele quer me receber, e Ele quer te receber para te enviar, para que outros possam ter a oportunidade que você teve e que eu tive. Que você não tivesse medo dele, que você não tivesse receio dele, que às vezes ele dá umas falas assim indiscretas. Quem me tocou?
Parece uns pastores por aí. Aí você fica com medo e fala, meu Deus, ele vai me expor. Mas não. Ele poderia curar o corpo. Mas ele curou o corpo. Mas ele curou a alma. E ele curou a enfermidade mais terrível que ela tinha. A falta dele dentro dela. O distanciamento dele com ela. O amor de Deus, ele tira a barreira que nos separa do eterno. Ele permite que eu e você escutemos: vinde, benditos de meu Pai. Vinde. E você sabe qual é a frase que ele quer falar nessa noite? A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé curou as esterilidades. A tua fé resolveu as crises de dentro da tenda. A tua fé te fez olhar para o alto e trazer ofertas. A tua fé te fez da maior crise fazer a maior festa. A tua fé precisa fazer ele entrar e ficar na tua casa. E quando ele entra, a briga vai embora. A solução, ela aparece. E enquanto você o adora com as suas ofertas, ele cura as suas impossibilidades. Este é o Deus de amor. Eu queria te convidar a se colocar de pé. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Pastora Priscila, essa campanha é hoje, dia 23 e dia 4. São 3 domingos, não são 3 domingos seguidos. E aí eu queria dizer assim, se você vai viajar, se você então não faça. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não se alegra em voto de tolo. É melhor você não fazer o propósito que você fazer e você não cumprir. Agora, eu sei também que tem unção. Aí deixa eu explicar rapidinho o que é unção. Unção é a liberação do poder vivo de Deus. Uma coisa é você crer, outra coisa é quando a fé ela se encontra com a presença real, no tempo de Deus. Se Deus nos deu essa campanha, é tempo dele entrar dentro da tua casa e consertar um monte de coisas. É tempo dele entrar dentro da tua vida e consertar um monte de coisas. Então, pastora, eu quero fazer essa campanha. Eu vou convidar você a levantar a sua mão direita para o alto. É só para solteiro, tá? Isso aqui, pastora Priscila está me lembrando. Pastor, e os casados vão receber no último dia da campanha? Alguém que me ajude? Mas nós vamos ungir a mão, as mãos. Pastor, eu não quero casar. Não pegue o buquê. O céu não te obriga a casar. Tem gente que tem dom de ficar solteiro. Quem tem dom para ficar solteiro vai servir a Deus, não é? É isso que Paulo falou. A família toma muito tempo, todo o seu tempo para ser dedicado ao Senhor. Pode pegar, você que deseja, pode entregar, só entregar. Pode pegar. E aí você pega, você que é solteiro, levanta para o alto, e eu gostaria que você apresentasse a sua vida sentimental para Deus. E aí, enquanto você levanta e apresenta, deixa eu te atualizar sobre muitas armadilhas de Satanás para destruir o casamento. Porque Satanás, ele não destrói casamento só quando a pessoa está casada, não. Ele geralmente destrói o casamento antes da pessoa casar. Aí eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Pastora, como que Satanás destrói o casamento antes da pessoa casar? Convencendo as pessoas que a virgindade é uma bobeira e que ela tem que ter uma vida sexual ativa fora do casamento e com o maior número de parceiros ou parceiras possíveis.
Agora ele ainda incrementou, né? Pode ser parceiros e parceiras ao mesmo tempo. Não tem problema. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você faz isso, você fragmenta a sua alma. Pastor, o que é fragmentar a alma? Você abre a tua alma para o domínio demoníaco. O pecado sexual, ele abre a alma para o domínio demoníaco. Você sabe o que acontece com uma pessoa que tem vários relacionamentos e termina vários relacionamentos? Ela não consegue depois estabelecer um relacionamento com facilidade, não. Tá faltando aqui? Aqui, gente, tá faltando obreiras. Aqui, ó. Logo essa vai ser a primeira a casar. Esqueceram dela. Eu tenho certeza que o céu, quando nos sugeriu essa campanha, pensou nela. Eu não vou falar o nome não, mas ela sabe. Um outro efeito colateral disso, eu tenho 22 anos de gabinete. E sabe o que é mais comum casais tratarem? Pastora, às vezes eu estou lá na minha casa, com meu marido, com a minha esposa. Do nada, vem uma lembrança de alguém que já foi embora há 50 anos. Eu não estou pensando nessa pessoa. Mas isso é um tormento. É para me envergonhar, é para me entristecer. Fragmentos da sua alma fica presa na alma daquela pessoa. Por quê? A palavra de Deus diz que quem se deita com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Pastor, se é o meu caso, aí você tem que procurar depois os obreiros. É libertação. Você tem que buscar arrependimento, aceitar a palavra e mandar embora o mal e reivindicar partes da tua alma que ficaram com pessoas. Pastor, isso existe? Experimenta. Você que é casado, pastor, eu sou casado e eu quero fazer essa campanha. Eu vou pedir para os obreiros ungirem a sua mão com óleo. Aí pode vir obreiro de MI, obreira Manusa, quem tiver aí, muito rápido de preferência, obreiros de salto baixo. E eu gostaria que você levantasse para o alto esse buquê, você que é solteiro. E eu queria que você levantasse para o alto a sua mão ungida, você que é casado. E eu gostaria que você falasse com o céu agora. Que não deixasse nada distrair a tua cabeça. Porque nós cremos que quando nós oramos, o céu nos responde. A Amanda não distrai, que eu vou jogar o microfone. Eu creio que quando Deus, Ele fala, Ele desce para nos ajudar. E tem gente aqui que precisa dessa bênção. E eu gostaria que você abrisse o seu coração. Silencie a sua alma. E eu gostaria que você falasse com Deus sobre a sua casa. Ele vai te atender. Ele vai falar com você. Ele vai liberar a força da palavra dele. Ele vai liberar a força da presença dele. E ele vai falar com você. A tua história, a tua caminhada, aquilo que precisa ser curado e aquilo que precisa ser restaurado. E eu queria que você convidasse-o para entrar na tua casa agora. Eu gostaria que você olhasse para ele. Pastor, mas onde ele está? Ele está na palavra. E esta palavra, ela é recebida com a fé. Apresenta para ele agora o que ele está falando com você. Fala, Senhor, eu quero ser tocado pela força do teu amor. Me arranca dessa infância.
no banheiro. Eu não vou viver um casamento distante. Esse não é o final da minha história. Existe uma conta que ela foi paga. Existe uma conta que ela foi paga. E a tua fé traz a força dessa quitação
você. Eu te escolhi. Eu te separei. Antes de criar o mundo, eu separei você. E eu separei uma porção de fé. Escuta ele falar com você agora. Eu separei você. Os teus erros não te separam de mim. Escuta ele falar com você. Os teus erros, eles não te separam de mim. Eu separei você. E eu separei você para amar. Você pode aceitar isso? Eu separei você para amar. Um marido amável, uma esposa amável, um obreiro amável, um ministro, uma ministra amável. O amor não foi a brutalidade da cruz. Isso ele levou sobre ele. Mas o que ficou para mim e para você são sussurros. É uma voz calma. É uma voz íntima, presente, quente. Quente. Os discípulos de Emaús, quando ele parte o pão, não nos aqueceu o peito. No partir do pão, deixa ele aquecer o teu peito agora. Deixa ele aquecer o teu peito com a voz e a presença do amor. Aleluia! Aleluia! E eu gostaria que você falasse o nome de alguém. Alguém que está cansado, alguém que está sobrecarregado, alguém que está enfraquecido, alguém que está despedaçado, alguém que precisa escutá-lo, alguém que não se gosta, alguém que não se ama, alguém que não se protege. Aleluia! Fala com ele. Fala o nome de alguém. Aleluia! Há uma liberdade de amor. Há uma liberdade de fé. Há um movimento do Santo Espírito do Eterno. E há uma ação de Deus vencedor. Nada no mundo nos separará do imenso amor de Jesus. Nada, nada, nada. Morte ou fome, angústia ou dor, nada vai abalar esse amor que procede de Deus, derramado em nossos corações. Esse amor não acaba jamais, jamais. Aleluia! Nada no mundo nos separará do imenso amor de Jesus. Morte ou fome, angústia ou dor, nada vai abalar esse amor que procede de Deus, derramado em nossos corações. Esse amor não acaba jamais, jamais. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada dia em que o teu amor tem nos sustentado. Cada dia nós poderíamos ter parado, desanimado, desistido. Nós poderíamos ter desviado. Mas o amor, aleluia! O seu amor marcou mais forte. Fala, Senhor, me ensina a te amar. Que eu
consiga sentir o toque suave, forte, suave, aquecido. Aleluia. A tua voz me mostrando e me dizendo: eu me uni a você. Nada te é impossível. As barreiras vão cair. A morte não existe mais. A morte é só uma passagem para a eternidade. Ela não tem aguilhão. Aleluia. Ele tomou as chaves do inferno. O inferno não pode agir contra você. Estamos seguros no amor dele. Estamos seguros no amor dele. É um amor que não falha. O amor de Jesus Cristo não falha. Meu Deus, eu quero te agradecer, porque irmãos e irmãs jejuaram por esta reunião. E eu venho te pedir: entra dentro da casa deles, quebra os cativeiros, enquanto te ofertam, jejuando e orando, toca nas esterilidades e muda a sorte. Amplia a visão, coloca-os do teu lado. Visita cada família, cada mão erguida. Visita cada pessoa que acreditou, que creu que tu estás aqui. Que não são palavras, são palavras dentro de um propósito. E são palavras dentro de um propósito que vão acontecer. Não existe a força do inferno, a bruxaria, a feitiçaria ou a morte. Não existe. Existe o Senhor que fala e existe o Senhor que é fiel à sua própria palavra e que se une a nós para cumprir em nós o seu querer. Leva-nos para os nossos lares, sob a guarda protetora da sua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. Você que crê, diga amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado.